todos e a todas, servidores públicos e demais pessoas que se fazem presente a esta programação. Queremos inicialmente parabenizar a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação da Prefeitura de Manaus pela iniciativa e pela realização de tão importante evento, a 11ª Semana do Orçamento Público 2021. Destacar aqui o trabalho da Subsecretaria de Orçamento e Projeto, na pessoa da subsecretária, a senhora Carliley Capucho, e sua equipe, que com bastante competência estão conduzindo essa programação. O tema que me foi solicitado a apresentar diz respeito ao controle dos gastos públicos em tempos de pandemia na Prefeitura de Manaus. Quais as medidas adotadas para que ocorresse esse controle? A pandemia do coronavírus, da Covid-19, foi uma pandemia inédita no século XXI. A última grande pandemia que ocorreu foi a febre espanhola, lá pelos idos de 1918, 1921. E essa pandemia atual pegou o mundo de surpresa. Na virada de 2019 para 2020, os orçamentos públicos para 2020 já estavam fechados. Aqui no caso da Prefeitura de Manaus, era um orçamento de aproximadamente 6 bilhões de reais, elaborado no ano anterior, enviado para a Câmara no ano anterior, em 2019, e de repente no início do ano, meses de janeiro, fevereiro e março, com a pandemia se alastrando e se aprofundando, houve a necessidade de se readequar esse orçamento, porque com certeza o orçamento aprovado seria bem aquém daquele que seria executado por conta das restrições econômicas e sociais. As empresas tiveram que fechar, a economia deu uma parada e, consequentemente, a arrecadação também cairia. Por conta dessa possível queda de arrecadação que se aproximava, a Prefeitura houve por bem adotar essas medidas para que o orçamento continuasse em equilíbrio, ou seja, o valor arrecadado seria aquele que poderia ser gasto e, de repente, não fosse aquele que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual para 2021. Então, eu irei aqui abordar quais medidas foram adotadas: as medidas legais, as medidas de estímulo à economia, as medidas de proteção social e as medidas de acompanhamento desses gastos, de tal forma que tudo que fosse estabelecido em leis e decretos fossem cumpridas de acordo com a política de contenção de gastos. Começando aqui pelas medidas legais para contenção de despesas, foram editados decretos municipais, os decretos 4793 e 4820 de 2020, e os decretos 5006 e 5010 de 2021, que dispuseram sobre medidas de contingenciamento para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito da administração pública direta e indireta da Prefeitura de Manaus. Quais medidas foram essas? Na área de pessoal, suspensão de despesas com horas extras, gratificações, contratações temporárias em regime RDA, criação de conselhos, comissões remuneradas e outras. Essas medidas vinham ao encontro do que já tinha sido estabelecido na Lei Complementar Federal 173/2020. Então, essa Lei Federal 173/2020 já estabelecia diversas vedações e o município enveredou por esse caminho para conter a despesa. Além dessas suspensões na área de pessoal,
também ficou definido, estabelecido, que haveria uma redução de 25% nas despesas de custeio. Despesas de custeio, como vocês sabem, são aquelas que ocorrem no dia a dia. Despesas com pessoas jurídicas, despesas com pessoas físicas. Essas medidas tiveram, tanto em 2020 quanto em 2021, elas tiveram uma repercussão e tiveram um desdobramento muito favorável ao município. Aqui nesse quadro eu estou apresentando quais foram os resultados financeiros e econômicos dessas medidas. O quadro mostra aqui a redução acontecida em 2020 e 2021, a secretaria e também as entidades indiretas. Em 2020, com a adoção dessas medidas, houve uma economia em torno de 176 milhões de reais. Então vejam que as medidas, os decretos estabelecidos, tiveram uma repercussão bastante positiva, uma economia de 176 milhões de reais. Já agora em 2021, porque a atual gestão continuou com essas medidas, como foi já dito, através dos decretos que foram estabelecidos agora no corrente exercício, a economia foi ou está sendo de 51 milhões de reais. Com isso, conseguiu-se com que o orçamento de 2020 se apresentasse em equilíbrio. E o orçamento de 2021, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, está sendo acompanhado pela Secretaria de Finanças e Tecnologia da Informação e especificamente pela Subsecretaria de Orçamento, de tal forma que só se gaste aquilo que efetivamente está sendo arrecadado, conforme prevê a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, ações na área de pessoal, na área de custeio, também estabeleceu-se o regime excepcional de teletrabalho, ou seja, trabalhar em home office por conta do distanciamento social, por conta do agravamento da pandemia. O município editou os decretos 4.812 de 2020 e agora, no corrente exercício, o decreto 4.999. Esses decretos estabelecem regime excepcional de teletrabalho para os servidores da administração pública municipal. Fez exceção apenas às atividades imprescindíveis ao funcionamento mínimo e à garantia da continuidade do serviço público. Também esses decretos previram a suspensão de cursos, treinamentos, eventos, viagens. Ninguém mais viajou aqui na prefeitura. Antes da pandemia, viajava-se muito, principalmente para Brasília e para alguns outros estados. A partir da pandemia, começamos a trabalhar com videoconferências. Então, hoje utiliza-se muito aqui na prefeitura, como na economia toda, os aplicativos, o Zoom, o Google Teams e outros aplicativos que permitem se fazer reuniões por videoconferência. Houve também suspensão de atendimento ao público, ressalvadas as atividades essenciais que imprescindíveis ao comparecimento pessoal. Essas medidas, elas, embora tenham sido definidas para se colocar em prática o isolamento social necessário para a contenção do avanço da Covid-19, do vírus, trouxe como consequência diminuição no consumo de algumas despesas da prefeitura. Então, podemos colocar aqui, por exemplo, com diminuição no consumo de energia elétrica. É claro, se as pessoas estavam em teletrabalho, em home office, em casa,
Então, os seus locais de trabalho na prefeitura ficaram fechados. E como ficaram fechados, consequentemente, diminuiu, né, um item que tem um peso considerável na despesa da prefeitura, é a energia. Então, diminuiu a despesa com energia. Aqui nós podemos verificar que a economia foi de 32 milhões. 32 milhões é uma economia expressiva. Com 30 milhões de reais, você faz uma passagem de nível. Então, aqui, nós economizamos na prefeitura recursos que daria para se fazer uma passagem de nível, necessária aí para diminuir ali os engarrafamentos no nosso trânsito. Também, junto com a diminuição do consumo de energia, houve a diminuição do consumo de água. O consumo de água é um item mais em conta, mais que não demanda tanto custo. Então, por conta disso, houve essa diminuição de aproximadamente 600 mil reais. Outro item de despesa que também teve bastante economia foi com combustível, porque as pessoas em casa, então não havia mais a necessidade de se contratar veículos com consumo de combustível, consequentemente, de se deslocar de um local para o outro. Então, também trouxe uma economia de 8,7 milhões de reais. Vejam só, o objetivo não era economizar nem energia, nem água, nem combustível, o objetivo era praticar o isolamento social. Entretanto, a prática do isolamento social contribuiu para o equilíbrio financeiro da prefeitura em 2020 e agora também em 2021. Até o mês de julho, nós estamos trabalhando com 90% do quadro efetivo presencial. Só a partir de agosto que nós estamos reiniciando a atividade presencial de 100%. Telefone móvel, também tivemos uma grande diminuição, né? Além também de se utilizar muito o aplicativo, hoje se comunica muito mais por aplicativo WhatsApp do que telefonando. Então, você economiza em todas as frentes. Hoje, houve aqui uma diminuição de consumo de aproximadamente 700 mil reais. E o telefone fixo também, um consumo, porque hoje já quase não se utiliza telefone fixo. Lá na Controladoria Geral do município, a nossa prática é de não ter mais telefone fixo, porque hoje nós nos comunicamos por celular e por aplicativos especialmente. Então, vejam só, com essas medidas de home office e teletrabalho, conseguimos uma economia de 42 milhões de reais. Aqui já não é mais uma passagem de nível, aqui é um viaduto. Então, com esses 42 milhões de reais, dá para se construir um viaduto. Tá? E 42 milhões de reais, no orçamento de quase 6 milhões, chega próximo a 10%. Né? Fazendo uma conta arredondada, é próximo a 10%. 10% é muita economia. É um valor expressivo. Bem, com a pandemia, houve uma retração na economia. O nosso colega Alessandro aqui, na palestra anterior, discorreu de forma tão brilhante sobre essa retração, sobre o endividamento dos entes públicos, 89%, hoje está em 86%, aí pelas últimas informações aí do Banco Central. E, de fato, a economia, num primeiro momento, parou. Mas, num país onde há uma desigualdade muito grande entre a pequena classe abastecida e a grande maioria desfavorecida, a prefeitura não poderia deixar de pensar
nessas medidas de estímulo à economia. Por isso, enviou o projeto de lei e a Câmara Municipal aprovou a Lei 2594, de março de 2020, prorrogando o prazo de vencimento dos tributos municipais parcelados, né, especialmente aqui o IPTU 2020, Imposto Predial e Territorial Urbano, prorrogação por 3 meses, a data de vencimento das parcelas vincendas, parcelamento online de tributos municipais, sem necessidade de assinatura de termo de desistência, ou seja, além de parcelar, de adiar o pagamento, também trabalhou na linha da desburocratização. Outra lei, a 2596, dispôs sobre a concessão de bolsa auxílio em razão da pandemia, 2 meses para pessoas físicas que atuavam como catadores nos projetos de coleta seletivo da Prefeitura de Manaus. Esse projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública, os catadores tiveram um impacto muito grande. Então, eles foram beneficiados com esse valor mensal de R$300. Também houve o auxílio, Bolsa Auxílio Emergencial, por 2 meses, para as pessoas físicas que atuavam como prestadores, como comerciantes e prestadores de serviços informais ou ambulantes nos centros de comércio popular. Vocês sabem que a Prefeitura de Manaus tem diversos centros de comércio popular. No centro, também temos lá no T4. Então, essas pessoas físicas tiveram essa contribuição aí, o Bolsa Auxílio, no valor de R$300 por 2 meses. Uma outra lei também, a 2730, de janeiro de 2021, já na gestão do prefeito Davi Almeida, concedeu o auxílio Manauara, um auxílio muito importante no momento em que o governo federal ainda estava pensando em prorrogar o auxílio federal. A prefeitura se antecipou e concedeu esse auxílio de R$200 para 40 mil pessoas, 40 mil beneficiários, 40 mil famílias, não são nem pessoas, são famílias, 40 mil famílias. Inicialmente por um prazo de 6 meses, e esse prazo está sendo renovado por mais 6 meses. Tá? Então, vejam vocês como o equilíbrio acontece. De um lado, houve uma economia com consumo de água, consumo de energia, consumo de telefone, consumo de combustível, e esse dinheiro economizado serviu para fazer frente e para contribuir com as pessoas que estavam extremamente necessitadas. Então, 40 mil famílias beneficiadas com R$200 ao mês por 6 meses, e que está sendo prorrogado por mais 6 meses. Uma outra lei dispôs sobre concessão de 6 mil auxílios emergenciais no valor de R$300 aos permissionários, empreendedores e informais sediados no município de Manaus para a continuidade da atividade econômica e manutenção de emprego. Também mais uma atividade para que a economia se restabelecesse. Bem, além das medidas de caráter econômico, já tinha falado que num país tão desigual, a Prefeitura de Manaus não poderia deixar de adotar essas medidas de proteção social. Então, por conta disso, foi editada a Lei 2595, de março de 2020, que instituiu o programa Nossa Merenda. As crianças ficaram em casa, em isolamento. Quando elas estavam
na aula presencial, recebiam merenda de muito boa qualidade durante todo o ano, isso no ano passado, e certamente seria agora, mas como estão ou estavam em isolamento social, então elas não tinham essa merenda em suas casas. Então, por conta disso, foi estabelecido esse programa, Nossa Merenda, e que destinou a cada família, com alunos matriculados na rede municipal, o valor de R$ 50. Uma outra medida de proteção social foi o decreto 4802 de abril de 2020, que dispôs sobre o recebimento de doações de bens móveis, serviços para auxílio no enfrentamento da pandemia internacional. Essas doações foram coordenadas pelo Fundo Manaus Solidária. Isso foi feito de forma transparente, foi publicado no portal que eu vou mostrar para vocês, o portal Covid, e serviu muito porque beneficiou famílias que estavam necessitadas nesse período. A Lei 2609 também contribuiu para essa proteção social, na medida em que regulamentou os procedimentos para os serviços de entrega, o famoso entrega domiciliar, o famoso delivery. Tá? Então, essa regulamentação serviu para dar um choque ali para que o Covid não se alastrasse demasiadamente. A Lei 2612 de junho de 2020, que dispôs sobre a obrigatoriedade dos supermercados e hipermercados similares fornecessem álcool gel líquido, 70%. Outra medida de proteção à sociedade. Também uma outra lei, 2647 de agosto de 2020, que dispôs sobre o uso da telemedicina. A nossa prefeitura utilizou bastante a telemedicina. Ela, inclusive, usou um dos pavilhões onde fica a prefeitura da Compensa, nos blocos, e lá se instalou uma equipe da Sensa para atuar com essa telemedicina. Bem, o decreto 5.004 de janeiro de 2021 instituiu o Comitê Manaus de Comunicação da Covid-19 com o objetivo de dar resposta rápida e de qualidade às ações da Secretaria diretamente envolvidas no enfrentamento à prevenção ao novo coronavírus. E o decreto 5.007 de janeiro de 2021, que dispôs sobre medidas temporárias de desburocratização de licenciamento municipal, também para que a atividade econômica voltasse a fluir. Questões de alvarás, de licenças sanitárias, licenças ambientais, tudo a ser realizado de forma mais célere para que os empresários retomassem suas atividades econômicas. Uma outra medida foi o decreto 5.016 de janeiro de 2021, que instituiu o gabinete de acompanhamento da operação de vacinação no município de Manaus. Vocês sabem que nós começamos a vacinar aqui no município no dia 19 de janeiro, de acordo com uma escala prioritária definida pelo Ministério da Saúde. Então, foi criado esse gabinete de acompanhamento da operação de vacinação aqui no nosso município. Também uma outra medida de proteção social foi o programa Auxílio Conectividade, criado pela Lei 2733 de março de 2021. Esse Auxílio Conectividade,
ele permite pagar R$ 70 para que os profissionais da educação, R$ 70 ao mês, né, para que profissionais da educação pudessem executar os seus trabalhos em home office. Também sobre a questão aí da Praia da Ponta Negra, o decreto 5.064 de abril de 2021, estabelecendo a interdição da Praia da Ponta Negra para que acontecesse o isolamento social. O decreto 5.081 de maio de 2021, a suspensão temporária de eventos, realização de eventos no âmbito municipal. O decreto 5.080, que criou o grupo de trabalho intersetorial para a definição de ações de prevenção e controle da Covid-19. O decreto 5.100 de junho de 2021, que continua proibindo a proibição de suspender os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Manaus. Então, essas são, vocês veem, são diversas medidas de proteção social que a prefeitura estabeleceu para que essa pandemia fosse o mínimo, causasse o mínimo de impacto na população. Agora, sobre acompanhamento de gastos, houve assim, um trabalho de transparência, de publicidade desses gastos. Foi criado aqui o portal Covid-19, foi criado o vacinômetro, e esse vacinômetro informando em tempo real os grupos prioritários, as quantidades de pessoas vacinadas. Foi criado o portal de transparência Covid-19, informando os fornecedores contratados, as notas de empenhos emitidas, as doações recebidas, aquelas doações que foram estabelecidas por decreto, eram publicadas ou são publicadas nesse portal, as doações em recursos financeiros depositadas em conta corrente, informações sobre a vacinação e contato com a ouvidoria do município e a ouvidoria da Censa, caso houvesse necessidade. Esse portal Covid, ele foi avaliado o ano passado por empresas especializadas nessa matéria. Nós ficamos no ano passado em primeiro lugar. Este ano já houve uma primeira avaliação com novos critérios e nós ficamos em segundo lugar, atrás apenas de João Pessoa, entre as 26 capitais, né? Dos 100 pontos possíveis, nós obtivemos 81 pontos e agora estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Municipal de Comunicação, a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação e Controladoria Geral do município. Esses quatro órgãos estão trabalhando de forma conjunta para que possamos avançar aqui nessa avaliação. O nosso objetivo aqui é chegar a 100%. 100% representa 100 pontos. Então, nós queremos, na próxima avaliação, estamos aqui com o nosso subsecretário da Censa, o nosso colega Najib e equipe, parte da equipe. Então, o desafio agora é chegarmos a 100 pontos, porque o prefeito nos passou essa missão, transparência total, e nós estamos trabalhando para isso. Enfim, a Controladoria Geral do Município, como órgão responsável pelo controle interno das secretarias e indiretas, tem trabalhado também nesse sentido, tem feito auditorias, fez em 2020 79 auditorias de acompanhamento da gestão, auditorias especiais, 49 auditorias de prestação de contas. Em 2021, já trabalhamos aqui, estamos com 30 auditorias
em andamento, de acompanhamento da gestão. Já fizemos 5 auditorias especiais e também já realizamos 52 auditorias de prestações de contas, aqui de 2020, em 2021, e aqui 49 auditorias de prestação de contas em 2020, referente às contas de 2019. Para finalizar, embora não seja objeto da apresentação, mas aproveitando os minutos finais que ainda me resta, queria só fazer um panorama rápido sobre o acompanhamento da campanha de vacinação. Como eu falei para vocês, o município, a Prefeitura de Manaus, começou a vacinar a população em 19 de janeiro de 2021, de acordo com os critérios estabelecidos no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, de acordo com os grupos prioritários estabelecidos nesse documento, nesse plano, e assim foi feito. Então, o senhor prefeito, por decreto, ele instituiu a Comissão de Apuração e Fiscalização do Plano de Imunização no âmbito do município de Manaus. Essa comissão, ela realiza auditoria na lista de vacinação, ela apura irregularidades cometidas, porventura, por algum agente municipal que não obedeceu o critério de vacinação ou a prioridade de vacinação estabelecida no Plano Nacional de Imunização, e também apura denúncias que chegam pelos diversos canais que a Prefeitura tem, através da ouvidoria, através do nosso portal da transparência. Nós temos o módulo ESIC no nosso portal da transparência. Então, por todos esses canais podem chegar denúncias e essa comissão apura. Ela audita, ela apura irregularidades e ela apura denúncias. Um trabalho muito bem feito, coordenado pela Controladoria Geral do município e também em conjunto com a Casa Civil, com a Secretaria de Administração, com a Secretaria Municipal de Saúde. É isso que eu tinha a colocar. Muito obrigado. Haverá um canal para as perguntas, me coloco à disposição para as perguntas que porventura vocês queiram realizar e com certeza serão respondidas. Obrigado a vocês e desculpem aí qualquer falha, a paciência de ter me ouvido aqui com essa voz meio rouca, né? Mas é o ar-condicionado aqui que está impactando em mim. Muito obrigado.